Vamos lá, pessoal. Continuando então, né, o que a gente estava falando sobre propriedades periódicas, a gente vai começar a falar sobre raio atômico e depois a gente vai falar um pouco sobre raio iônico, tá? Raio atômico, né, quando fala raio, por quê? Porque o desenho do átomo que a gente tem, apesar dele não ser maciço, tá? Lembra que não é essa a ideia que a gente quer passar. Raio tem uma imagem aí de uma simplificação como se fosse uma esfera, né, num grande desenho. Então a gente tem aí, na verdade, essa propriedade como sendo o tamanho do átomo, tá? Então, como é que a gente pode relacionar tamanhos de átomos no grupo ou no período? É importante que a gente conheça isso porque às vezes a gente precisa, numa metodologia de síntese qualquer, substituir um átomo pelo outro. E claro, dentre as inúmeras propriedades que a gente precisa conhecer, uma delas é o tamanho. Né? Algumas atividades biológicas, algumas conexões moleculares são feitas através de tamanho. Tá? Então a gente precisa conhecer um pouco de como que isso se relaciona. Outra pergunta importante é, tá, então eu só posso comparar se estiver no grupo ou no período? Não. Conhecendo como é que eles se comportam nesses dois grandes momentos, né, nessas duas grandes categorias, a gente consegue comparar, mesmo que de um modo mais grosseiro, o que acontece de um jeito ou de outro na tabela periódica, sem precisar exatamente conhecer o dado, né, com exatidão para algumas situações. Então vamos começar a falar sobre como é que eu vou entender o raio atômico no grupo. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Grupo 2, eu tenho magnésio, cálcio e estrôncio. E vamos dar uma olhada, de novo, né, na identidade deles. Então, no número atômico, tá? O número atômico deles, né, são bem diferentes, tá? Eles estão na distribuição lá na tabela periódica. E fazendo todo aquele procedimento para saber se ele é neutro, se ele está neutro, se eu posso falar que este número, que é o número de prótons, é igual ao número de elétrons, né? Como a gente fez no outro vídeo, a gente faz a distribuição eletrônica dele. Tá? Aqui no primeiro, no magnésio, está bem detalhada a distribuição eletrônica. Para o cálcio e para o estrôncio, eu coloquei apenas como é que termina, tá? Para a gente poder discutir aí as propriedades, mas é só fazer pelo diagrama de Linus-Pauling a sequência que vocês vão chegar nestes mesmos termos. O que é comum em todos eles? S2. E S2 é comum, mostrando para a gente que faz sentido, né? Eles estão no bloco S, que a gente viu lá no nosso vídeo anterior, e eles estão no grupo 2. Olha lá, ó, grupo 2, tá? Então todos eles estão respondendo coerentemente à sua localização na tabela periódica. Percebam o seguinte, eles estão no mesmo grupo, o que muda entre eles é o período. Então, se muda o período, o que muda é o nível. É o 3, é o 4, é o 5. É o 3, é o 4, é o 5, tá? Então, ele está mudando de nível conforme eu vou descendo no grupo. Ué, se eu vou mudar de nível, vamos voltar lá na teoria atômica, ó, como a gente vai usar bastante aquela parte de teoria atômica, né? Se eu vou mudando de nível 0, núcleo, a gente nunca vai usar, né, para estudar os elétrons. Então vamos ver, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. O que significa isso? Significa que conforme eu vou mudando de nível, eu vou ficando cada vez mais distante do núcleo. Mas a gente não tinha comentado agora que a nossa ideia era de que o átomo fosse quase que uma esfera, né, para a gente poder comparar as propriedades? Então, quer dizer, com o aumento do período, então quando a gente vai aumentando o período, o nível, né, de novo voltando aqui só para ficar claro, aumento do período, mudança de nível. Conforme eu for mudando o nível, eu vou me distanciando cada vez mais do núcleo. Se eu vou me distanciando cada vez mais do núcleo, consequentemente o raio vai ficando cada vez maior. Então eu tenho um aumento no tamanho do átomo conforme eu vou andando no grupo, né? Vou aumentando o nível, então vou aqui, ó, do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, vou ficando cada vez mais distante do núcleo e o raio atômico, então, cada vez é maior. Tudo bem até aí? Tá? É uma conclusão bastante geral, mas suficiente para a gente entender como é que essa propriedade se comporta. Mas a gente também tem uma distribuição no período. Então vamos pegar um exemplo aqui, né, de novo, específico de algum lugar da tabela. Este é o terceiro período. Então quer dizer, se ele é um terceiro período, estão agora todos no mesmo nível. Olha aqui. Essa comparação de afastamento do núcleo que a gente estava fazendo não dá para ser feita mais. Por quê? Porque agora estão todos no nível 3. Então a gente não tem um afastamento ou aproximação do núcleo.
tá? Então a gente vai ter que olhar por outros aspectos. Vamos pensar o seguinte, de novo, né? Localiza o elemento, conhece o número atômico, que é a identidade dele. A partir do número atômico faz todo aquele procedimento para descobrir se eu posso utilizar esse mesmo número como um número de elétrons e faço a distribuição eletrônica. 14 elétrons, 15 elétrons, 16 elétrons, fiz a distribuição eletrônica, tá? Ó, de novo, se é o nível 3, terceiro período, todos eles vão terminar com 3. Então isso não vai mudar, isso é o que é comum. O que muda? Muda justamente a quantidade de elétrons, né? Já que eles estão ali, eles têm a mesma característica de nível, mas alguns têm mais elétrons naquele nível, outros têm menos. Então, olha só, vamos imaginar o exemplo aqui de 14 prótons e 14 elétrons. Eu tenho 14 prótons aqui, 14 elétrons aqui, tá? O que acontece? Eu tenho uma coisa que toda carga positiva e negativa fazem entre si, que são as forças de atração. Como é que essas forças de atração se pronunciam para mostrar para a gente se esse raio atômico aumenta ou diminui? Vamos olhar de uma forma bem simplificada. 14 prótons atraem 14 elétrons, 15 prótons atraem 15 elétrons, 16 prótons atraem 16 elétrons. O que significa tudo isso? Significa que a carga nuclear é cada vez mais pronunciada, ou seja, a força de atração com que o núcleo atrai esses elétrons é cada vez maior. 14 atrai menos que 15, que atrai menos que 16, ou 16 atrai mais que 15, que atrai mais que 14, tá? O que isso serve para a gente para concluir? Eu tenho que lembrar sempre que o núcleo está com todos os prótons aqui, tá? Então ele está tentando trazer esses elétrons para perto de si, né? Se a carga nuclear é cada vez mais pronunciada, o núcleo vai atrair mais. Se ele vai atrair mais, consequentemente, esses elétrons vão ficar cada vez mais próximos do núcleo, ou seja, o nosso raio atômico vai diminuir. Então quer dizer que quanto maior eu tenho, né, a força de atração aqui, vai ficar cada vez com um raio menor. Então este tem um raio maior do que este, que tem um raio maior do que este aqui. Certo? Bom, mas tudo isso que a gente falou até agora serve para átomos neutros, né? E para átomos não neutros? Então, só para recordar, átomos neutros, como eles estão apresentados na tabela periódica, com o número de prótons igual ao número de elétrons. E átomos não neutros, a gente não chama de átomos não neutros, a gente chama de íons. Íons, porque ele tem, né, a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Íon é resultado da perda ou ganho de elétrons. Vamos lembrar sempre? Prótons não é o número da identidade, então eu não posso perder ou ganhar prótons. Eu tenho que perder ou ganhar elétrons. Mais para frente a gente vai ver que é disso que decorrem as ligações químicas, né? De querer perder ou de querer ganhar elétrons. Mas por enquanto é importante a gente saber que existem os íons, né? Que são resultados desta perda ou deste ganho. Estes íons podem ser chamados de cátions ou de ânions, né? Mas a gente por enquanto pode chamar só de íons porque a gente só quer saber o tamanho, independente do que acontece. Então, a gente vai comparar agora os íons em relação aos átomos neutros. O que significa isso? Eu vou pegar um elemento na tabela periódica que é apresentado na forma neutra, vou fazer a distribuição eletrônica e eu tenho uma característica, que ele tem 3 elétrons no nível mais externo. Beleza, mas para que serve fazer esse monte de distribuição mesmo? Para a gente saber quanto ele precisa para chegar numa configuração que ele deseja muito, que é a configuração de gás nobre, que é de menor energia, né? Então todo o sistema almeja ficar numa situação de menor energia, de baixa energia, né? Então, para ele chegar nessa configuração de gás nobre, esse alumínio pode ou ganhar 5 elétrons ou perder 3 elétrons. Numa ponderação de vantagem, né, de ganhar e perder, entre conseguir 5 e perder 3, é mais vantajoso para ele perder estes 3 elétrons. Então, quando ele perde 3 elétrons, ele fica com um excedente de 3 prótons. O que significa? O núcleo, lembra sempre, o núcleo a gente não mexe, a gente só mexe no número de elétrons. Quando ele perde esses 3 elétrons, sobram 3 cargas positivas, né? Não tem mais 13 prótons e 3 elétrons. Ele tem 13 prótons e 10 elétrons, tá?
E aí, o que isso interfere na nossa propriedade? Se ele perdeu elétrons, significa que, enquanto ele tinha 13 prótons e 13 elétrons, eu tinha uma força do núcleo puxando a quantidade de elétrons, tá? Que era o raio atômico, que a gente viu agora há pouco. Só que agora eu tenho uma força de núcleo muito mais pronunciada, certo? Então eu tenho o que eu chamo de raio iônico, porque agora ele é um íon, lembra? Ó, quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons, ele é um íon. Então é um raio iônico. O que acontece com esse raio iônico? Se ele atrai mais, ele tem mais força para atrair, então quer dizer que este íon é menor em relação ao átomo neutro, porque a força de atração do núcleo é mais expressiva, né? E ao contrário, se ele ganhar elétrons, o que acontece? O raciocínio é inverso, tá? A gente pega o nosso elemento, faz o mesmo raciocínio neutro, né? Todo aquele passo a passo, distribuição eletrônica, vê qual é a configuração de gás nobre mais próxima a ele, então aqui no caso é o neônio. Então, para chegar no neônio, ele pode perder 6 ou ganhar 2. Dentre perder 6 e ganhar 2, ele prefere ganhar 2 energeticamente. Ele ganha 2 elétrons, então se ele ganhou carga negativa, ele fica mais negativo. Olha aqui a comparação. Agora é o contrário. O núcleo tinha que atrair 8 elétrons. Agora o núcleo, que não mudou, porque nunca muda, tem que atrair 10. Então ele tem que exercer uma força entre mais cargas negativas. Então ele vai ficar com um raio iônico maior, tá? Em relação ao raio do átomo neutro. Tudo bem? Galera, qualquer coisa, mandem dúvidas, hein?